Olá, muito bom dia! Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Saúde em Dia, um programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do Grupo A Hora, através de áudio, ou ainda em transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Hoje, o nosso tema é a medicina da família, também conhecido como medicina da família e da comunidade. Você conhece? Você sabe qual é a importância dessa especialização? Nós vamos conversar hoje com o Dr. Juliano Moreira, que é nosso parceiro. Seja muito bem-vindo, Dr. Juliano. Tudo bem, Aline? Bom dia a todos os ouvintes. É realmente um grande prazer estar aqui para falar dessa especialidade que eu gosto tanto, pratico no meu dia a dia e esclarecer algumas dúvidas, né, sobre essa especialidade. Muito bem. Dr. Juliano, afinal, o que é a medicina da família? Pois é, tu sabe que isso é uma questão que gera muita dúvida nas pessoas, né? Muitos pacientes, inclusive em consultório, me perguntam, mas o que é a medicina de família, né? Eu acho que é mais fácil descrever a especialidade pelo que a gente faz como médico, né? O médico de família, ele é um profissional que tem como objeto de trabalho o vínculo com as pessoas que o procuram, né? Então, a nossa ideia é que a gente tenha um atendimento de forma integral à saúde, um atendimento de forma contínua, né? Então, eu costumo fazer uma analogia com uma foto e um filme, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai a algum profissional que a gente não tem até a capacidade de fazer o vínculo por conta de ou é um serviço de emergência ou alguma situação pontual de saúde, a gente tem uma foto, né, da pessoa. Um profissional de saúde da medicina de família, ele se compromete a fazer um filme da tua saúde, né? A gente sabe que a saúde ela é construída dia a dia. Então, a medicina de família ela vem no sentido de ter aquele clínico, ter aquela pessoa de referência que faça com que a gente saiba que possa contar com alguém, né, que esteja ao nosso lado, independente de doença, inclusive, né? Devemos, inclusive, ter algum profissional que nos acompanhe, independente de doença. E, além disso, o que a gente também faz é que a nossa especialidade ela não é excludente das outras, muito longe disso, né? A gente tem essa visão de saúde de forma um pouco mais integrada, né? E eu confesso, até estávamos conversando antes de começar aqui, que ela é uma especialidade que dá trabalho, né? Porque isso é tempo de sentar e conversar e entender todos os aspectos que podem influenciar ali na construção ou desconstrução da saúde, mas ela é uma especialidade que tem esses princípios, que é o cuidado integral, contínuo e coordenado, porque esse paciente que por vezes está no nosso cuidado, ele eventualmente necessita de alguma atenção mais focal sobre alguma patologia, né, que necessite da atenção dos especialistas focais. E esse paciente, eu digo que é bumerangue, né? Ele vai, mas ele continua voltando, né? Ele permanece com o vínculo, né? Exatamente. Que é o que o doutor falou. E doutor, Exato. a medicina da família, e também é conhecida como medicina da comunidade, medicina da família e comunidade, exato, né? Ela é uma especialização. Exatamente. Ela é uma continuação da faculdade de medicina inicial. O doutor pode explicar um pouquinho sobre como isso funciona? Isso também é um ponto bem importante, porque vamos fazer aqui uma exemplificação, né? Se você vai... Qual a diferença de um clínico geral, vamos dizer, né? O clínico geral, quando a gente acaba a faculdade, se forma, é denominado clínico geral. A medicina de família é uma residência, então nós temos 2 anos de especialização após para focar justamente nos cuidados das questões mais prevalentes na população, né? E mais do que isso, identificar situações que estão fugindo da normalidade ou que necessitem de uma atenção especializada. Então... para ficar claro, um clínico geral, quando você chega, por exemplo, numa emergência, a pessoa precisa distinguir se você é uma criança, para ter o cuidado do pediatra, se você é uma mulher, para ter cuidado com o ginecologista, ou se você se engloba no todo o resto, que aí vai para o clínico, né? Na prática, nós não temos distinção ou limitação de idade, né? A gente atende públicos de todas as idades, de sexo, né? Não se limita só a um sexo, né? E não se limita também à questão de condição de saúde, né? Então a gente está aberto a qualquer queixa, né? Agora, se vamos conseguir lidar com isso ou não, é o tempo e é o grau de intensidade.
né, qual é a especificidade da patologia que a pessoa encontra, né? Mas a gente sabe que o mais frequente é mais frequente, né? Então a gente tem que estar atento para as coisas do dia a dia, né? Antigamente, tenho a impressão, Uhum. as famílias e as pessoas, elas tinham mais o médico de referência no qual elas buscavam para todo tipo de situação. E isso Perfeito. veio se perdendo ao longo dos últimos anos e agora, vamos dizer assim, essa especialização seria uma forma de retomar esse cuidado central? Perfeito, descreveste muito bem, né? É um movimento que a gente teve, eu acho que inicialmente, lá até por uma dificuldade mesmo de acesso a especialistas, né? Então a gente tinha ali o médico de cabeceira, o médico de família, de uma forma até mais romântica, vamos dizer assim, né? De cuidado, né? Aquela pessoa que tinha um afeto pela família. E isso caminhou ali ao longo da medicina, com todo o avanço tecnológico, obviamente necessário e bem-vindo, mas caminhou para uma super especialização, né? Então, que ela é obviamente necessária, mas que a gente sabe que o que é menos frequente. Então, a gente precisa de profissionais abertos a tentar entender esse processo de saúde e doença de uma forma mais global. Então, diminuir o zoom, ele é importante, né? Então, essa volta, ou as pessoas buscarem, né, um profissional de referência para falar sobre diversas coisas, independente do órgão, enfim, né? Eu acredito que não tem nada a perder e soma muito, inclusive, nos cuidados que se tem com os colegas, né? Porque daqui a pouco um colega, ele tem ali um número X de patologias que ele vê no dia a dia, né? Vamos lá, um neurologista, né, por exemplo. Então, tem lá as doenças de cabeça mais frequentes, as coisas que são mais infrequentes, então, mas às vezes a gente sabe que pode acontecer de o hall de doenças que ele cuida não responder àquela necessidade. Então essa pessoa precisa dar um passo atrás e pensar, puxa vida, né? Será que não pode ser uma outra coisa? Por exemplo, se você ali tem uma dor de cabeça, fala, puxa, onde é que eu vou, né? Eu até brinco que o médico de família é meio GPS da saúde, porque ele tu vem, né? E aí ele vai te dizer, olha, vamos lá, eu tô junto, né? Não vou te abandonar se eu não conseguir resolver, mas daqui a pouco tu vai mais assertivo nesse lugar. E aí você já vai com encaminhamento, né? Quando a gente tá falando em relação ao sistema de saúde público, a gente fala muito de referência e contra-referência, que é aquele movimento de encaminhar e receber de volta. Quando a gente tá no serviço de saúde privado, a gente acaba muitas vezes fazendo isso de forma informal, às vezes mandando um WhatsApp para o colega, ou eventualmente escrevendo, né? Porque a pessoa já chega também não do zero, né? Já chega já mais assertivo, né? É verdade. Então, eu acho que O doutor tocou num ponto importante que eu justamente fico observando isso. Me parece ser a medicina da família, ela ser mais comum no sistema público de saúde, não tanto no privado. Exato. Mas hoje em dia a gente também já vê essa diferença e sim, mesmo no sistema privado, existe e tem a importância do profissional da medicina da família. Exato. Exatamente, né? O que acontece? Quando a gente tem um serviço público, a gente confunde muito o médico de família com a estratégia de saúde da família, né? Quais que são as diferentes? Perfeito. Né? A estratégia de saúde da família, ela é uma política, né, de saúde pública em que a gente tem ali um cuidado, e acho que aí vem uma grande diferença já, é um cuidado com uma área geográfica descrita. Então eu sei que as pessoas, por exemplo, do Montanha vão constar no posto do Montanha, né? Ou enfim, o território que lá ocupa. O pessoal do centro vem na UBS do centro. Então essa é uma grande diferença. Quando você trabalha em serviço privado ou consultório, você não tem essa área geográfica delimitada. Então essa é uma grande diferença. No ponto de vista de saúde pública, a gente também muitas vezes conta com multiprofissionais dentro da própria equipe, né? Então às vezes tem um nutricionista na UBS, tem um agente comunitário que faz esse trabalho mais da comunidade, né? Que ele é meio o porta-voz, vai, vem, traz informações, leva orientações para os pacientes, né? E então ela é mais voltada para a comunidade. Perfeito. Né? E a medicina de família no serviço privado, o que acontece? A gente tem uma carência, eu acredito, né, pelas próprias escolas de medicina mesmo, tanto fomentarem a super especialização, né, que nem eu digo assim, médico de família não dá muito glamour, né? Você fala, você é médico da família, você não dá muito glamour, mas dá muita recompensa do ponto de vista, né, profissional, né, de vínculo que você traz às pessoas, os benefícios que traz para a saúde delas, né? Então, de certa forma, pegaram e se vincularam a um profissional que esteja comprometido em estabelecer um vínculo, que eu acho que talvez é uma das grandes dificuldades, assim, agora, né,
de quem entra na medicina é de estabelecer um vínculo com a pessoa, né? Então, o vínculo da medicina de família, ela é com a pessoa que porta doenças, né? E não com as doenças, né? Ah, perfeito. Então, a gente tem ali, se a gente pega ali a Aline tem lá o sistema reprodutor, tem os olhos, crânio, a gente pode segmentar você em órgãos, tá? Mas a gente sabe que são engrenagens que funcionam junto, né? Então, se a gente tirar o zoom, não deixando de ver os órgãos também, mas pensando que é uma pessoa que está levando isso, né? A gente começa a ter uma visão mais biopsico sobre o processo de adoecimento, né? E tirar só... São coisas que não aparecem em exames muitas vezes, Sim, né? Acho que é isso que eu quero dizer. Verdade. Né? Que só numa boa conversa, né, no tempo, é que tu vai conseguir extrair a partir disso. E, doutor, quais são, assim, os pilares de atuação fundamental da medicina da família? Se a gente estabelecesse pilares em que eles se baseiam para o atendimento, quais seriam esses pilares? O primeiro é esse, justamente, né? O cuidado integral à saúde, independente da doença que a pessoa tenha. Né? Eu costumo dizer que o médico de família não diz, olha, isso não é comigo. Isso pode ser comigo e alguém junto comigo, algum colega, mas sempre será meu também, né? Porque a pessoa está sob meu cuidado. Então é o cuidado integral, o primeiro pilar. O segundo é a continuidade do cuidado. Então é assim, olha, o meu cuidado não termina aqui, né? Resolveu a sua dor de cabeça, o seu quadro respiratório, né? Não existe isso, né? Eu vou continuar acompanhando, né? Então nós temos, o que depende dos dois lados, né? Depende do doutor, depende do paciente, de também entender essa dinâmica. Exatamente. Eu, por exemplo, se a gente está falando de continuidade do cuidado, vem um outro conceito que a gente chama de longitudinalidade. Quer dizer o quê? A gente acompanhar essa pessoa, então, ao longo da sua vida. Eu tenho pacientes, né? Eu sou formado há 20 e poucos anos, acho que 23, 24 anos. Então eu tenho pacientes que eu fiz pré-natal, e que hoje estão com 18 anos que vão no meu consultório. Olha aí, legal. Né? É bem recompensador, assim. Tenho foto dessa pessoa no meu colo, e esses dias ela chegou e está com 18 anos agora. Tá bem... Então tem esse comprometimento da continuidade do cuidado. Além disso, a gente já falou, mas essa coordenação do cuidado, né? A coordenação no sentido de, poxa, a Aline está perdida no sistema. Ela está com uma dor de cabeça. Aí ela fala, puxa, eu acho que eu vou no oftalmo, porque pode ser dos olhos. Aí você vai e você olha ali, não tem nada, ou então você eventualmente sai com uma prescrição de óculos e não resolve o teu problema. E aí, puxa, mas acho que eu vou no neurologista. E tá certo, o neurologista tem que descartar as causas mais frequentes. Eventualmente até necessite fazer algum exame adicional, complementar, enfim. Mas então você também vai ter uma visão necessária, mas enviesada do colega também, porque ele vai ver as patologias mais frequentes. Né? Perfeito. Então você fica com a queixa para si e é você que tem que resolver. Né? Então quando você não é verdade, você fica tentando achar aonde que você vai caminhar. Que eu vou com isso? Então daqui a pouco se a gente desce um passo atrás, fala, puxa, eu vou em alguém que também consiga ver de uma forma geral, que daqui a pouco eu falo, puxa, não, eu realmente preciso do neurologista, mas aí eu já vou triada, vamos dizer assim, né? Eu já vou sendo abordado as outras coisas, né? Descartando algumas opções, talvez. Exato, talvez assim, quando a gente tem uma visão um pouquinho mais enviesada sobre o processo de adoecimento, a gente esquece de coisas que são muito frequentes. Por exemplo, nessa questão da dor de cabeça, né, que eu te usei. Em algum momento a gente tem que perguntar, Aline, como é que tá teu sono? Né? Tu tem te alimentado bem? Como é que tá o teu processo assim de adoecimento mental? Porque daqui a pouco quando você tá num síndrome de burnout com trabalho, ou tá num relacionamento, né, que tá com dificuldade, ou tá numa situação que vai romper relacionamento, ou vai romper com trabalho. Então isso é muito dinâmico, né? Um ditado antigo dizia, né, que quando a cabeça não vai bem, o corpo padece, né? Então a gente tem isso, então assim, tem que dar um passo atrás e falar, não, espera aí um pouquinho, eu vou ver ali, além da dor de cabeça, né? Como é que tá isso? E olha, eu vou te dizer, uma grande parte das vezes resolve. É mesmo? Né? O doutor acaba sendo um pouco psicólogo também nos atendimentos. Exato. Acho que são habilidades que eu vou te dizer que a gente não tem como disciplina durante a graduação e que a gente vai ao longo do tempo tendo que desenvolver, né? Muitos pacientes falam, puxa, o senhor é psiquiatra? Eu falei, não, longe disso, mas a gente vai não, conversar. Mas pareço, né? A gente conversa, né? Isso é verdade. E doutor, eu tenho assim,
observado que existe hoje uma tendência das pessoas a quererem, buscarem por profissionais que tenham esse olhar mais integral. Me parece que as pessoas têm buscado mais isso. E dos médicos também, né? Perfeito. Me parece que existe esse movimento, mesmo nas especialidades, Sim. em começar a ter um olhar um pouco mais amplo do que só a sua questão específica, Claro. né? E aí a minha pergunta para ti, inclusive, esse encaminhamento entre vocês, né, de profissionais. O doutor vê isso hoje diferente também? Está evoluindo Vejo. ou a gente ainda tem um passo importante para dar nisso? Puxa, eu acho que as duas respostas que tu disseste na tua pergunta são válidas. Eu acho que a gente teve avanços, mas ainda tem muita coisa a melhorar, né? Acredito que também, por muito tempo, a gente tem uma carência de profissionais que se coloquem neste papel de acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Então, perfeito. muitas vezes eu, como profissional especialista focal, a gente diz dentro da parte da medicina de família, a gente tem os especialistas focais, por exemplo, oftalmologista, neurologista, enfim. Então, os focais, né? E porque a gente também é uma especialidade, né? Então esses são especialistas focais. Eles têm essa carência porque estão com um paciente ou estão com a pessoa ali na frente com queixas que muitas vezes ele não está conseguindo responder. Ele fala, puxa, para quem eu posso me reportar, né? Então eu me colocaria numa situação de alegria no sentido de dizer, puxa, eu posso contar, eu sei que a senhora acompanha com o Dr. Juliano ou com fulano e tal, eu falo, puxa, só diz assim, ó, da minha parte, não tem nada que responda essas tuas queixas e volta, porque é isso aí, não tem problema. A bomba tá comigo, deixa comigo. Volta a bomba. Volta pra mim, né? Com o perdão da palavra, uma brincadeira, Sim, mas assim, sim. volta pra mim, né? Porque eu acho que tem mudado, inclusive até, eu acho que do ponto de vista médico mesmo, até um certo, muitas vezes, cultural, assim, até um certo desdém, dizer assim, ele é um clínico geral, né? Puxa, dá um trabalhão fazer isso que você tá fazendo, né? Dá um trabalho você sentar e se comprometer a ouvir qualquer coisa que a pessoa diga, que eu vou te dizer, Aline, às vezes é confortador a gente dizer assim, olha, isso não é comigo. Sim, não posso dizer isso, né? Verdade. Então, O doutor não tem essa opção. Eu não tenho essa opção. Tu falou numa questão cultural, se referindo aí aos médicos muitas vezes, né, às especialidades, mas e a questão cultural regional aqui, pegando uma região de italianos e de alemães, facilita ou dificulta o teu trabalho que prevê aí um vínculo, um acompanhamento? Exato, Como é que é a nossa região aqui para o doutor desenvolver o trabalho? Tu sabe que é interessante, assim, né? No começo, eu achava que algumas pessoas não gostavam de mim quando consultavam, porque são muito fechados, né? Culturalmente, né? E eu, assim, a gente estava conversando antes de começar aqui, eu vim há uns 5 anos para cá, eu sou de Porto Alegre, e eu vim justamente procurando isso, porque você pode fazer um bom trabalho numa cidade muito grande, mas ela é grande, né? Sim. Então, esse sistema de encaminhamento, porque a gente sabe que o que funciona é assim, a pessoa em casa fala, puxa, vai lá, que eu gostei, né? Então, assim, essa indicação, ela é muito importante aqui, né? Então, muitas vezes, principalmente os homens, eu vou te dizer, né, eles chegam porque a mulher veio primeiro e fala, vai lá, né, e consulta. E eu tenho percebido, eu comecei a entender melhor essa dinâmica e eu tô entendendo o tempo, né? Agora, felizmente, eu acho que eu já tenho uma rede também de pacientes queridos e tal, e que faz esse sistema de encaminhamento, as pessoas já vêm já com uma menor resistência, né? Mas eu acredito que por a gente estar numa cidade de pequeno, médio porte, né, vamos dizer, ela facilita o meu trabalho, né? Porque eu consigo ter esse conhecimento assim das pessoas que vêm, e muitas vezes a gente consegue, você é fulano, você é parente de tal, né? Então isso é legal, para o médico de família isso é muito bom. Entendi. Eu gosto muito. Muito bem. E doutor, afinal, como é uma consulta do médico da família? Como é que ela se estabelece? Isso deve gerar muita curiosidade, né? Porque as pessoas realmente não entendem muito bem, porque o mais fácil é a gente chegar com alguma queixa específica, né? Então a primeira pergunta é assim, por que fez aquela pessoa vir naquele momento de vida procurar? Né? Então, ou ela está padecendo de alguma coisa, está com algum sofrimento, ou ela veio por alguma indicação para fazer check-up, que é uma grande demanda também, né? Exames de rotina e tal, que é uma grande demanda para nós. Então, a primeira resposta, assim, que eu quero te dizer a essa pergunta é: não precisa ter nenhuma queixa, não precisa estar sofrendo para ir consultar. Não preciso ter uma dor para investigar. Nem um pouco, exatamente, não precisa.
A segunda é que na medicina de família a gente usa de algumas ferramentas para consulta, e uma delas é a medicina centrada na pessoa. Tá? Existe uma grande diferença entre a medicina centrada no paciente e uma medicina centrada na pessoa, né? Que a gente já mais ou menos falou anteriormente, né? Que procuramos ali, então, entender como é que é a cultura do adoecimento para aquela pessoa, né? A gente sabe que muitas pessoas chegam no consultório, às vezes, com um sofrimento gigantesco, mas que familiarmente, assim, a cultura diz, não vai por qualquer coisa no médico. Sim, exatamente. Né? Então, às vezes, não, mas não vai... Quem procura acha, né? Exatamente, né? É um outro mito, né? Então, as pessoas acabam, às vezes, é uma pena, porque às vezes sofrem por muito tempo por uma resistência grande, né? E a gente sabe que culturalmente algumas etnias têm uma resistência maior também. Então, o mito a ser quebrado. Isso. Então, dentro da medicina, então, centrada na pessoa, nós temos as culturas em relação ao adoecimento, uma coisa que as pessoas muitas vezes estranham até, que é a gente vai ter a nossa ideia de o que fazer sobre aquele problema, mas é sempre um cuidado dividido, uma decisão compartilhada, que a gente chama, né? Os americanos chamam de shared decision making, que é uma decisão compartilhada, porque na final você vai sair do consultório, eu tenho duas armas, o meu convencimento pela minha voz, né? Pelo que eu falo, e uma receita. Você pode fazer o que você quiser com aquilo, né? Aquilo ali é uma consulta, literalmente, né? Então, a gente procura que durante esse momento de encontro a gente consiga estabelecer metas em conjunto, né, enfim, e que esse processo de decisão seja compartilhado, que já é uma coisa que foge um pouco, né, ao que a gente espera, né. Verdade. Alguns pacientes eu até devolvo, às vezes falam, puxa, olha, tem algumas ideias do que fazer com o senhor, mas assim, o que o senhor acha que eu poderia fazer? Falar, alguns pacientes, eu vou te dizer que no início falavam assim, não sei, doutor, eu vim aqui por causa disso, né? Doutor, é o senhor. Eu falei, não, eu sei, eu sou especialista em algumas situações, mas o especialista em você é o senhor mesmo. Faz sentido isso que eu estou propondo, né? Então isso que é interessante. Temas assim para exemplificar de forma mais objetiva o que a gente pergunta dentro de uma consulta médica, né? Com relação a doenças anteriores, o que a pessoa já teve, cirurgias realizadas, se tem alergia a algum remédio, algum alimento, né? Se usa algum remédio hoje em dia, né? E aqui eu faço uma ressalva que muitas vezes o colega também que está ali numa especialidade focal, ele não tem às vezes o conhecimento de todas as outras medicações que a pessoa usa. É verdade. Às vezes as pessoas deixam de falar, né, doutor? E é tão comum a gente ver interação medicamentosa, né? A gente vê paciente que está usando medicamentos com nomes diferentes, mas às vezes é o mesmo remédio ou da mesma classe de remédios, mas que às vezes por a gente ter um sistema de saúde fragmentado e cada um tem ali dentro do seu ambiente de trabalho um sistema de registro que não se conversa entre si. É verdade. Então muitas vezes esse papel assim, de que remédio o senhor usa, quando vê, aparece tanta coisa e que às vezes no dia a dia ali não se dá conta. Então esse abrir o zoom ajuda nisso. Outras questões, né? Então assim, hábitos de vida, como é que tá a alimentação, se teve oscilação de peso, né? Porque a oscilação de peso fala muito como é que está o nosso cuidado com a saúde, né? Tanto para menos quanto para mais, né? Perda de peso involuntária é algo a ser investigado. A pessoa não quer perder peso, mas está emagrecendo. Ou está ganhando peso. Primeira pergunta não é porque tu não está te cuidando ali, né? Como é que está a tua vida? Por que tu tá comendo tanto doce, carboidrato? Por que tá tanta voracidade? Às vezes tem um sofrimento psíquico, né? Abre uma porta para inúmeras coisas isso. Exato. Né? Então, exercício físico, consumo de álcool, tabaco, para mulheres mesmo sem queixa, a gente precisa perguntar sobre saúde ginecológica, o que usa para não engravidar, quando é que fez os exames de rastreamento, então exame de mama, de útero, né? Saúde sexual, porque é impressionante como as pessoas têm resistência a falar sobre isso, né? E fala tanto naquele momento, né? Quando a gente tem uma redução de libido, às vezes é tratado como algo assim, não, é tudo, faz parte, ou é fase, até pode ser, né? Mas muitas vezes é um quadro depressivo, né? Os homens têm uma grande resistência por autopreconceito, né? De falar sobre queixas, né? Então eu até às vezes peço permissão para falar, podemos falar um pouco sobre isso, porque faz parte da saúde, né? A gente dizer que questão sexual não faz parte é fechar os olhos, né? Imagina. Então, os homens podem ter distúrbios tanto como dificuldade de ereção, ou ter ereção, mas ejaculação rápida ou retardada, né? Muitas vezes efeito colateral de algumas medicações. Então, tem que ser falado mesmo que a pessoa não fale. Né? Então, a gente sempre tem que perguntado. Exato. E histórico familiar, de câncer, de intestino, especialmente, de mama, né? Porque aí muda um pouquinho o nosso olhar para rastreamento. E aí, obviamente, fazer os exames mais pertinentes, tanto no sentido de esclarecer aquela queixa que a pessoa está tendo, quanto de procurar coisas que ela não se percebe,
né? Então, um dos focos também, um dos pilares também da medicina de família é a gente fazer um olhar para a prevenção. Que Perfeito. não sinto nada, doutor, o que eu preciso fazer? Bom, se você é uma mulher, se está em idade que precisa, então, preventivo do útero, mamografia, exames de sangue pertinentes, então, assim, colesterol não dá sintoma, até que tem algum desfecho grave, né? Então, colesterol, diabetes, ver histórico familiar, se tem idade pertinente ou histórico familiar, né? Lembrando aqui, 45 anos é uma idade inicial para fazer colonoscopia, ou se tem histórico familiar, dependendo, fazer antes, né? Então, são coisas que as pessoas não se dão conta e que precisam fazer. Não sabem muitas vezes, né, doutor? Não tem ideia. Não tem ideia. Por exemplo, e para terminar, te interromper, eu te falei que eu falo ali. Não, vai lá, o tempo é teu. Então, nós temos doenças sexualmente transmissíveis, né, que as pessoas também não falam sobre isso e a gente também tem que ir atrás, e vacinas, né, vacina, como é que tá as tuas vacinas, né? Você já foi no oftalmologista no último ano, dentista no último ano, né? São coisas que a gente também tem que buscar ativamente. Eu tento, né? Acho que muitas vezes na primeira consulta a pessoa vem com muita expectativa ou até uma queixa específica, não dá tempo, mas eu deixo anotado lá, perguntar sobre isso, porque senão você não consegue, né? Ter uma raio-x geral, na verdade. Você viu como dá trabalho? Eu falei pra você. Viu? A consulta do médico da família passa por tudo. Passa por tudo. E o paciente deveria voltar de quanto em quanto tempo? Depende, não existe uma resposta para isso, né? Vamos dizer, uma pessoa assintomática, vamos dizer, uma pessoa que não tem sintoma nenhum, não tem doença nenhuma, em geral uma vez ao ano, mas a ideia, estou falando check-up, né? Mas a ideia é que a pessoa pode até ter sido trazida ou que motivou ela a fazer check-up, mas eu preciso deixar claro que eu estarei ao lado dela para uma eventual gastroenterite, diarreia, gripe, corrimento em mulher, lesão de pele. O médico de família, o afeto, ele faz parte da consulta médica, né? Porque a gente trabalha com vínculo, você não vai se vincular com uma pessoa que você não gosta, né? Mas também você tem que ser resolutivo, né? Você não adianta, quando eu dava aula, eu falava para você, não adianta ser muito querido, ser um médico de família muito querido, e você não ser resolutivo, não adianta nada, né? Para isso ela tem a vizinha, ela tem os amigos. Então você tem que ser médico, né? Então você tem que ser resolutivo e também trabalhar com essa pessoa para que ela tenha o seu vínculo. Então, uma vez ao ano, para pessoas sem sintomas, pessoas que precisam eventualmente fazer um acompanhamento mais seguido, por exemplo, tá em algum método de tratamento, acompanhando colesterol, diabetes, obesidade, enfim, são patologias que a gente tem que acompanhar mais seguido. Mais de perto. Legal. Tá? Doutor, vamos fazer a nossa primeira pausa e na sequência a gente já continua com essa conversa. Eu quero falar mais sobre os exames. O doutor já deu um início aqui, mas na volta do nosso intervalo vamos falar mais sobre eles. Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Mas antes, vamos lembrar e agradecer aos nossos parceiros: Sesc, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito, chamado você. Clínica Xavier. Na Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Copele, o novo centro de referência em câncer de pele do Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta.
Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Estamos de volta com o bate-papo do Saúde em Dia nesta manhã. Para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta pelo 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser, em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic, viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado com saúde assistida 24 horas. O Sunday Village Care traz uma experiência única em moradia e uma nova proposta de investimento. Sesc já iniciou os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado, com academia, com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa, projeto Criar e os atendimentos de odontologia.
Também para o Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier e Copelli. Doutor Juliano, vamos falar sobre exames. A pergunta de ouro que vale milhões. A pergunta que vale milhões. A gente precisa fazer exames todos os anos, conforme protocolo, conforme idade, conforme sexo. Se a gente pudesse estabelecer aqui regras gerais, assim, condutas gerais, quais seriam os exames que a gente precisa fazer todos os anos? Tudo bem. Primeira coisa é o exame de sentar e falar com algum profissional. É o primeiro. Talvez seja clínico. É o exame clínico, é conversar, né? Porque todo mundo está atrás da panaceia, né? Do remédio ideal ou do exame ideal que vai revelar o que a gente percebe. Solução perfeita. Tem. E rápida, de preferência. E dá trabalho. Então, não dá. Mas, assim, eu acho que com certeza a primeira ferramenta do exame é saber quem pede, confiar que aquela pessoa vai te pedir as coisas que realmente são necessárias que vão fazer a diferença na tua vida, né? Então... Nem tudo é necessário, tem coisas Exato. Demais, tem muita coisa certeza. Disponível hoje em dia. Muita coisa. Acho que assim, as coisas básicas são muito importantes. Por exemplo, peso e altura. Né? Então assim, isso é um exame físico, mas que diz muito como um marcador para a tua saúde. Entende? Então assim, você está com aumento de peso, sobrepeso, obesidade, já é um grande marcador para a tua saúde. Um outro exame super importante é cintura abdominal. Pegar uma fita métrica e medir a cintura abdominal. Então a gente consegue perceber na cintura abdominal o grau de adiposidade, quanto que essa pessoa tem de gordura visceral, e isso é um grande marcador para a evolução de diabetes, né? De pressão arterial. Né? Pressão, eu estou falando de coisas muito básicas, né? Eventualmente até que podem ser feitas em casa, inclusive, mas que são muito determinantes de saúde. Então, pressão arterial, né? Então medir a pressão, inclusive em crianças, tá? Eu acho que é importante a gente medir. Claro, o rastreio não precisa ser tão frequente quanto em adultos, mas crianças, eventualmente, medir a pressão é importante. A gente também tem hipertensão em crianças, isso mais não é raro. Hábito, né? A gente não acaba é raro. olhando muito para isso. Não é hábito, mas sabe que no consultório eu tive que comprar um esfímo para bebês ou para crianças, porque durante a consulta pediátrica, obviamente, assim, uma vez por ano ou a cada 2, 3 anos, enfim, mas um rastreio é necessário. Né? Então, assim, medir pressão, independente da faixa etária, peso e altura, cintura abdominal são coisas importantes. E quando a gente vai partir para os exames complementares, eu acho que é muito do bom senso, tá? Assim, a gente não tem uma linha geral de que as pessoas deveriam fazer, todo mundo deveria fazer esse exame uma vez ao ano. Não tem. E é difícil essa resposta. Por quê? Porque a gente sabe que tem ali, bom, colesterol. Ok, pessoas, né, que têm um histórico familiar têm que começar isso mais cedo, né? De açúcar, pessoas a partir de uma determinada idade devem fazer anualmente ou a cada 2, 3 anos, enfim, se tem histórico familiar mais frequente, se tem fatores de risco, por exemplo, tem histórico de diabetes na família, está acima do peso, e percebe que isso é muito dinâmico. Eu posso estar acima do peso em um ano e eu tenho um critério para fazer alguns exames, e no ano que vem eu posso estar num peso melhor e eu não preciso fazer. Né? Vitaminas, né? Hoje em dia a gente tem muito essa questão de vitaminas, tem pedido para todo mundo. Não é verdade, né? A gente tem algumas condições de saúde que favorecem a gente ter, claro, eu estou falando em pessoas que não têm sintoma algum. Perfeito. Né? Então assim, não tem sintoma algum, a pessoa não tem síndrome de má absorção intestinal, não tem dificuldade, não tem uma dieta restritiva. Então essa pessoa não tem por que dosar, né? Mas existem critérios para isso, porque aí eu vou entrar num outro conceito que se chama prevenção quaternária. O que significa isso? Rapidamente. Prevenção primária, não tem doença nenhuma, eu quero evitar que essa pessoa tenha, né? Prevenção secundária, eu quero que a pessoa, eu quero diagnosticar algum problema que ela tenha, né, e não deixar passar. Então eu preciso fazer exames de rastreio, tudo isso. Né? Prevenção terciária, eu pego uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença, o diabetes, eu não quero que ele complique com relação a isso. Não quero que ele tenha lesão no olho, no rim, nas pernas, nos pés, enfim. E quaternária é não fazer coisas que possam potencialmente causar malefício na pessoa. É não submeter a pessoa a procedimentos que possam causar mal-estar a ela. Porque um dos princípios da medicina é a gente não causar maleficência. Então, né, nesse afoito de fazer e fazer e fazer, a gente pode causar malefícios. Interessante, né? interessante. Do ponto de vista médico, historicamente, a gente teve, ao longo do desenvolvimento do conhecimento médico, coisas que a gente fazia muito invasivas, né? E hoje em dia a gente já dá um passo atrás e fala, puxa,
Não havia Não necessidade, precisa. não mudava a vida. Então, é complexa a história. Uhum. Desculpa te frustrar, mas eu não tenho a resposta mágica. A primeira delas, eu digo assim, a mais essencial é: senta e conversa com alguém. Até porque, para finalizar minha resposta, tem muita coisa que não aparece em exame. É verdade. Né? Então, se você sentar, e eu te conheço, tu vem há bastante tempo comigo, já te acompanho, muito tempo, eu só vou te dar um oi, muitas vezes eu só já percebo ali alguma coisa, falo, puxa ali, mas tá diferente, como é que tá? Ano passado mudou alguma coisa, como é que tu tá, guria e tal. Então, quando a gente vai ver saúde mental, né, que é uma das grandes doenças de adoecimento hoje em dia, um grande motivo de adoecimento, De adoecimento. a gente não parece em exame. E aí o doutor traz um dos grandes motivos de adoecimento e eu quero te perguntar o que é que mais aparece no teu consultório, no dia a dia? Doença mental provavelmente vai estar dentre elas. Certamente. E o que mais aparece, assim, que é uma das principais Puxa, eu acho que disparado mesmo saúde mental. Olha só. Fora isso, a gente vai ter as condições mais frequentes do dia a dia, que são a obesidade, sobrepeso. Eu acho que isso é bem frequente. Isso aí também é. E as pessoas, muitas vezes, pelo nosso senso comum atual, estamos com um olhar enviesado, a gente já não enxerga mais isso. Então, assim, obesidade, sofrimento mental, destacaria especificamente aí no sofrimento mental quadros de ansiedade. Né? Inclusive em crianças, adolescentes, né? Não tem mais idade, né? Que coisa, né? A gente está numa região aqui que, infelizmente, vivenciamos muitas desgraças e muitas perdas, né? Então, nós temos pessoas muito enlutadas, né? Tanto por perdas de vidas ou quanto dos seus bens, das coisas que perderam. Então, acho que é uma grande demanda mesmo. Fora essa obesidade, bom, temos as coisas do dia a dia, que é a gripe, né, a cola sazonal, né, muita gripe, resfriado, sinusite, quadros respiratórios. O nosso clima não ajuda muito. Zero. E aí temos os diabetes, pressão alta, dislipidemia, colesterol elevado, dores osteomusculares, são coisas muito frequentes, né? As crianças nessa época padecem muito pelos quadros respiratórios, né? Seja pelas alergias, né? Bronquite, asma, eventualmente em crianças pequenas bronquiolite. Então, eu acho que... E a outra demanda mesmo que muitos veem, inclusive, é para rotina, revisão de saúde, né? Que coisa boa, ou seja, uma prevenção, é uma busca muito legal, preventiva, na verdade. Muito bom. É música para os nossos ouvidos quando uma pessoa fala, puxa, eu vim para prevenir, né? Eu acho que é bem... É uma mudança de paradigma, né? As pessoas, a gente depois possa até falar, de repente, sobre mitos em saúde, mas um deles é sobre procurar médico quando estiver sentindo alguma coisa, né? E aí, infelizmente, é tarde. As mulheres, eu até preciso dizer que são mais cuidadosas nesse sentido. Né? Elas dizem, né? Assim, e é o que de fato acontece. Pensa comigo aqui, Aline, quando um menino fica adolescente, vamos lá, até os seus 10, 8 anos, enfim, ele vai no pediatra. Depois desse período, ele acaba não indo mais em médico, porque ele só vai quando ele tem uma dor de garganta, ele se machuca, o pai e a mãe levam. E a menina, automaticamente, a gente fala, opa, a Aline tá com... tô te usando, né? Coitada da Aline. É isso aí. Vamos levar ela no ginecologista, daqui a pouco ela começa a menstruar, e aí automaticamente o ginecologista acaba sendo o médico de referência daquela menina. Verdade. E o menino fica perdido, né? Fica sem referência. E aí quando você vai ver, tem um adulto lá que só com uns 30 anos vai procurar saúde, né? Pra saber, puxa, doutor Bá, tô casado, tenho filhos, agora tô preocupado com a minha saúde. E aí ficou um ato de cuidado gigantesco, né? E quantos adoecimentos essa pessoa não teve? Né? Então... É verdade. E automedicação, doutor? É comum as pessoas se automedicarem? O que afinal pode e o que não pode? Pois é, outra pergunta complexa. Mas assim, ó, vamos lá. A gente também tem que fazer uma meia-culpa, né? Não é... a gente não tem um serviço de saúde ou disponibilidade para poder atender as pessoas a todo momento. Você vai tentar conseguir uma consulta, às vezes não consegue, ou você vai no serviço de emergência, às vezes também não consegue, ou enfim, tem limitações às vezes financeiras, enfim. Então a gente não tem acesso tão fácil assim, né? Então não vai para qualquer lugar. Eu acho que aquela coisa bem do bom senso, né? Puxa, eu tô com uma diarreia. Não tem problema usar um soro de hidratação oral, né? Usar eventualmente algum medicamento sintomático, né? Tô com um quadro gripal, usa um antitérmico, né? Um analgésico, soro nasal. São coisas de bom senso, assim, que a gente consegue... que a pessoa faça, malefício muito difícil que isso aconteça. O xarope para tosse. Isso aí a gente muitas vezes
como médico, né, às vezes era até antigamente jocoso, falava, tua avó me dava um xarope. Cada vez estão se provando coisas que eles tinham razão, né? Então, enfim, tudo tinha um certo fundo de verdade, né? Mas as coisas antigas voltam às vezes, né? Os conceitos antigos acabam voltando. Exatamente. Nesse processo assim de compra também de medicamento, a gente não pode esquecer que existem interesses nisso também, né? Então, assim, comprar remédio gera lucro para alguém, né? Então, mas o malefício também. Então, tem que cuidar. Quer ver uma coisa que eu acho perigosa? Assim, a gente comprar antigripais às vezes na farmácia. Se você pega um paciente que é hipertenso, a gente nesses antigripais muitas vezes tem vasoconstritores, que são substâncias que fazem com que o vaso sanguíneo se contraia e isso pode eventualmente aumentar a pressão. Olha só. Ou, por exemplo, pacientes que têm dor e usam anti-inflamatório muito frequentemente, se tem algum problema gástrico, pode eventualmente fazer uma úlcera, né? Ou sobrecarregar o rim. Então, enfim. Dentro do acompanhamento a longo prazo, a gente pode também estabelecer para essa pessoa dizer, olha, eventualmente se tu não conseguires vir aqui, manda um WhatsApp, fala com a minha secretária, a gente sempre tem que estar disponível, né? E só evita tal e tal e tal remédio. Então essa pessoa, a gente instrumentaliza ela com informação também, né? Porque senão ela fica perdida. Tô com uma queixa, eu não quero se sentir mal. Né? Às vezes é final de semana, não consegue acesso ao médico, enfim, vai no farmacêutico. E aí pega uma pessoa séria, tudo certo. Sim. Né? Mas tem medicamentos que potencialmente não são isentos, né? De efeitos colaterais. Acho que quase nenhum assim. Não, exatamente. Inclusive então, o dórico, né? O paracetamol, se você tomar doses absurdas, ele também pode fazer muito mal, inclusive, pro fígado, né? Nenhum remédio. Inclusive água, sabia? Não, a água também, exatamente. Se você tomar água claro, tô falando quantidades absurdas. Né? Mas absurda, né? Coisa que talvez a gente não consiga só se intencionalmente quisesse. A gente abaixa, causa uma situação clínica na área médica que se chama hiponatremia, que a gente baixa o sódio no sangue. Né? Então, mas isso né, doutor? Nada em excesso faz bem. Mas vamos assim, contextualizar, as pessoas em geral tomam menos água do que deveriam. Sim, né? Eu acredito que sim. E doutor, afinal, tem alguma coisa caseira que funciona mesmo? Que as pessoas vêm e te pedem, ou que é muito comum que usam? Tem, com certeza, né? Com certeza. Os chás, né? Assim, chás para o estômago, chá de malva, né? Chá de malva. A hidratação ali com alimentos mais líquidos quando a gente está com diarreia, né? Tem um componente de conforto, né? De reconforto, né? De melhora do sintoma sintomático que a pessoa está tendo. Mas acho que é válido. Né? Você tem que cuidar o que? Aí, eventualmente, numa consulta médica, daí dizer, olha, usei tal coisa. Aí o profissional pode dizer, olha, talvez isso não, mas em geral as coisas de casa, da mãe, assim, né? Não me lembro nada agora, assim, né? Enfim. Sim. E o doutor falou dos mitos. Uhum. Quais são os principais mitos em saúde que a gente pode desmistificar? E tem, né? Então, o primeiro deles eu falei algumas vezes aqui, vou ressalientar, é que a gente tem que procurar médico quando tem sintoma. Boa. Se você não tem porquê. Então, não vamos procurar, né? Senão eu vou achar. Isso, puxa, causa um malefício tão grande, né? Por exemplo, me vem à mente aqui a questão do intestino, que é uma coisa tão pertinente, né? Então, a gente não sente, né? É um exame eventualmente desconfortável por ter que fazer um preparo, mas, por exemplo, colonoscopia. Fala da colonoscopia, da endoscopia. Colonoscopia, né? Assim, puxa, a gente pode tirar tantas lesões iniciais, enfim. Mas esse é um dos mitos, né? Então, tem que ter alguma coisa para ir no médico. Errado, né? O outro, nessa época é bem pertinente, esse mito é que antibiótico melhora tudo, né? E a gente sabe que as infecções virais, os antibióticos não fazem efeito, né? E a gente se usa de forma inadequada, pode provocar, inclusive, resistência bacteriana, né? Ou às vezes, sobrou um antibiótico do tratamento de sinusite que eu fiz um tempo atrás. Aí eu vou usar porque final de semana não vou conseguir médico, enfim, não vou na emergência, tem fila e tal. E a pessoa usa 3-4 dias e faz uma resistência bacteriana, né? Então, isso é também. Então, a gente sabe que os quadros virais, eventualmente, quando tem crise, quando tem indicação, a gente pode usar alguns antivirais, né? Então, por exemplo, uma síndrome gripal, um oseltamivir, que é o Tamiflu, enfim. Aí depende do quadro clínico de cada um, mas antibióticos
não tratam vírus. Não tratam né? vírus. Outro é que vacinas causam doença. E aí, né, isso é tão frequente porque as pessoas não vão me vacinar porque eu vou ficar doente. Né? Então, na verdade, a gente sabe o grande número potencial que as vacinas têm de nos salvarem, né, de patologias aí que há muito tempo assolaram a humanidade, né? E a gente vive realmente uma dificuldade muito grande na vacinação, inclusive das crianças, né? Quantos pais deixaram de vacinar os filhos por medo. Exatamente, né? E a gente vê o ressurgimento de doenças, por exemplo, o sarampo, né? Que é uma das doenças que retornaram aí em algumas áreas, né? E é uma doença que até pouco tempo estava erradicada, né? E aí, para terminar, eu acho que uma das coisas que eu percebo muito, e eu percebo muito culturalmente, geracional, é que as pessoas que têm mais de meia idade para adiante vieram muito da cultura do que o adoecer mental, ele é uma fraqueza. Né? Então, assim, são frescuras, ou é falta de vontade, né? Ou às vezes a pessoa é fraca, ou, por exemplo, falar sobre suicídio, falar sobre morte pode provocar as pessoas a fazerem isso, então é melhor não falar sobre isso, né? Cuidar da saúde mental não é tão importante quanto da saúde física, né? Ou eventualmente a pessoa vem no médico e fala, não, é só remédio que vai melhorar, é um outro mito, né? Sim, verdade. Que pode, obviamente, sim. Ajuda, né? Mas eu acho que isso é um mito muito prevalente, inclusive, né? E triste, porque a gente vive numa sociedade que tem muitos estímulos, a gente está sempre bombardeado de informação, a gente liga a televisão, sempre notícia muito complicada, ruim, tivemos as nossas desgraças particulares aqui do nosso vale, então tem que ser respeitado esse sofrimento, né? Isso não é fraqueza, né? Exatamente. Eu costumo fazer uma analogia quando a gente está falando de saúde mental, assim, como um carro que está andando, né? A tua saúde mental é isso. Então a gente precisa de uma gasolina para esse carro andar. Estou falando de alimentação, né? Fazendo um paralelo. Então, geralmente quando a gente não está bem mentalmente, a gente acaba comendo mais inadequadamente. Ou mais ou menos. Ou mais ou menos, o peso sempre reflete. A gente precisa de um óleo lubrificante para esse carro, fazer esse carro andar melhor. Eu estou falando de exercício. Né? Então, a atividade física, é inegável os benefícios que ela tem à saúde física, né? Então tem um grande potencial antidepressivo também. A gente pode eventualmente botar um aditivo nessa gasolina, que é uma medicação, porque realmente tem benefícios, né, assim, inegáveis, mas que sozinha não faz milagre. A gente pode pegar um carro com motor péssimo e botar aditivo e não vai adiantar. Né? E eu acho que mais importante do que isso, ou complementarmente a isso, é botar um caroneiro do lado, que é alguém que te consiga ter uma clareza no sentido de dizer, puxa vida, olha, eu acho que esse caminho ali, será que não tá meio esburacado? Percebe por que tu tá andando tão rápido nessa curva? Eu tô falando de algum profissional de saúde mental, psicólogo, né, ou eventualmente um psiquiatra, dependendo da necessidade, indicação, mas alguém que te consiga te dar um feedback sobre os caminhos que estão sendo feitos, as decisões da vida, né, as coisas, porque só remédio não vai adiantar. Né? Em alguns casos, né? Só às vezes um aconselhamento também não ajuda, né? Então é complexo, né? Muita coisa. É multiprofissional, eu diria. É quase isso. Dá trabalho. Dá trabalho, ó. E aí volta o doutor a dizer, a medicina da família dá trabalho. Dá trabalho. Até, né, doutor? Porque assim, tu cuida da mãe, do pai, do filho, muito né? Frequentemente. Vem todo mundo da família. E às vezes o adoecimento de um vai levando ao adoecimento do outro, muitas vezes, né? Nossa, isso é tão frequente, né? Se a gente for falar em adoecimento de saúde mental, né? Puxa, um pai e uma mãe que tem algum comprometimento, que está sofrimento e não se percebe, né? Às vezes está com uma paciência menor com os filhos, toda a repercussão isso causa na criança, né? Como também de doenças orgânicas. Se você falar para uma criança que está acima do peso, que ela não pode comer bolachinha, não pode comer nananana, mas quem é que compra? É verdade. Né? E às vezes tira o foco ali da criança e vai ver, às vezes é um ambiente obesogênico familiar, né? Então acho que a gente pertence a um meio, né? E a gente pode muitas vezes adoecer por ele, né? Se você está num trabalho que é muito desafiador, ou que te traz muita coisa ruim, isso também causa um sofrimento. A gente reage ao meio externo, né? Somos máquinas, então esse olhar tem que ter, porque senão a gente perde no sentido de não oferecer o melhor, né? E a pessoa também muitas vezes não se dá conta.
E, de novo, é o tipo de coisa que tu não vai encontrar num exame, né, doutor? Não Reforçando o que o doutor falou. É numa conversa, né, com alguém especializado que vai fazer as perguntas certas ali para ir chegando. Mais que especializado, acho que é alguém que esteja aberto a te escutar. Aberto a escutar. Né? Aberto a te escutar. Porque é desafiador, porque quando a gente fica aberto a escutar, a gente também muitas vezes não sabe o que vem. Né? Ao longo da minha história, muitas vezes eu segurei o queixo muitas vezes, né? Porque a gente escuta e a gente tem que ser sincero com as pessoas. Puxa, eu falei, é uma situação difícil que você está vivendo, eu não sei o que eu vou te falar, mas eu tô aqui para te escutar, né? E a gente vai tentar achar alguma forma de ver isso. Mas fechar os olhos é dizer que fingir que trata né? E é tão fácil, né? Então, a gente estar aberto para se envolver com outra pessoa, ela é desafiadora emocionalmente, né? Com certeza. Doutor, tem um item muito importante que eu gostaria que o doutor falasse, que é sobre as situações de urgência e emergência, né? Quando as pessoas devem procurar um pronto-socorro, um pronto-atendimento, quando elas devem procurar um consultório, isso é uma dúvida comum das pessoas? Ou elas vão muitas vezes para os pronto-atendimentos, pronto-socorros, desnecessariamente? O que o doutor enxerga e o que a gente pode orientar com relação às urgências e emergências? Sabe, Aline, que isso é super frequente, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Muitas vezes as pessoas vão num consultório e tem situações que não é ali o ambiente, né? Eu tive certa vez um paciente que eu estava entrando no consultório, ele estava azul, assim, de falta de oxigênio, de dispneia, de falta de ar, que a gente diz. E eu falei, puxa, era para o senhor estar na emergência, mas vamos lá, entra aqui e tal, enfim. E foi encaminhado depois para minha internação. Foi para UTI no mesmo dia, inclusive. Né? Então, para você ver, às vezes a gente tem um grau de tolerância, às vezes com sofrimento, que às vezes você fala, puxa vida, essa pessoa entrou e felizmente saiu, enfim, então eu acompanho ele agora. E assim como tem pessoas que vão para a emergência por situações muito corriqueiras do dia a dia, e às vezes vão para um ambiente assim que tem outras pessoas doentes, às vezes que demora muito o atendimento pelo próprio movimento, né? Ou eventualmente pode até pegar alguma outra coisa, porque é um ambiente também mais enclausurado, enfim. Enfim, a gente tem uma diferença entre emergência e urgência, que é o seguinte: a emergência é uma condição de vida que precisa de um atendimento imediato, porque ela pode trazer um risco imediato à vida, né? Então eu estou falando de um infarto, né? Eu estou falando de um trauma com sangramento, né? Eu estou falando de situações que potencialmente pode levar a vida de alguém. Isso é uma emergência médica. E a urgência são situações que também precisam de cuidado, mas que não trazem um risco imediato à vida, né? Então essas também, dependendo da gravidade, pode ir procurar um consultório, um ambiente mais ambulatorial, que a gente diz, né? Eu recebo muitas vezes paciente em consultório que eu preciso fazer esse movimento de ir para emergência, mas é tão benéfico para a pessoa ela não ir diretamente, porque quando ela vai já com algum encaminhamento por escrito, o colega de lá sabe que a gente já pensou nas coisas mais frequentes, já escrevemos ali muito da história, né? Porque às vezes até no corrido ali, que é o que a emergência pede ali, não consegue ver. E essa pessoa já vai mais assertivamente. Ele diz, olha, fui lá, o doutor me examinou, viu tal coisa, eu tô aqui por isso, né? Então, enfim, preciso fazer uma tomografia, enfim, sei lá, a indicação que for. E por outro lado, eu recebo muito no consultório ao contrário. Então, essas pessoas que foram na emergência, que não tinham grandes indicações, por exemplo, você pega alguém que está um ataque de pânico, por exemplo, né? A pessoa tem sintomas físicos, tontura, sensação de morte iminente, dor no peito, formigamento, eventualmente desmaio, enfim. E essa pessoa vai para a emergência, o colega descarta as coisas ali mais graves, eventualmente, fala, olha, não é aqui. Então, muitas vezes eu recebo, né, no consultório esse encaminhamento de volta da emergência, né? O doutor lá me encaminhou, né? E aí, enfim, mas o ideal é que a gente conseguisse fazer o contato com aquela pessoa de referência da nossa saúde para poder dizer, doutor, eu preciso de emergência ou não, né? Muita gente não consegue oferecer, né? Isso para a pessoa. Por exemplo, nós estamos aqui há quase uma hora, eu acho, conversando, talvez alguma pessoa possa ter me procurado e não tem essa disponibilidade, né? Não, com tanta rapidez. Não consegue, mas, enfim. Muito bem. Doutor, vamos fazer mais uma pausa na nossa conversa e na sequência a gente retoma para o nosso último bloco da conversa de hoje. Já? Que, aliás, estava precisando de um chimarrão, né? Já, conversou eu acho. É uma conversa que merecia até um chimarrão. Também acho. Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos.
Essa pausa é para a gente lembrar e agradecer aos nossos parceiros: Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Herman, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sanda e Vila de Care, Sesc e Copelli. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista. Especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar: nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Herman usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Herman, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labherman.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso vive com qualidade, alimentação balanceada, carinho e cuidado especial o dia todo. Tranquilidade para você e muito amor para quem você ama. Centro Dia Bela Vida Lajeado. Venha conhecer.
Estamos de volta, mas antes é importante agradecer aos nossos parceiros. Sesc, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Donum Saúde Integrada, saúde preventiva, individualizada, medicina de precisão, nutrigenética e fisioterapia especializada para cuidar de você como ninguém. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito, chamado você. Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento. Recupere o movimento, recupere a sua vida, agende a sua consulta. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Copele, o novo centro de referência em câncer de pele no Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. Hoje a nossa conversa é sobre saúde da família com o Dr. Juliano Moreira. Dr. Juliano, vamos encaminhar o último bloco dessa nossa conversa, porque hoje o nosso programa está diferente, vai ter aí a participação de famílias, né, de pessoas que fazem uso da medicina da família, para que nos falem um pouquinho também sobre o benefício. Então, nesse momento, doutor, eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre a relação custo-benefício. Por que prevenir é mais barato do que remediar? Pois é. E isso é fato, né? Então, não é à toa que os serviços de saúde privados também estão investindo em atenção primária e saúde no sentido de promover a prevenção, né? A gente sabe por estatísticas financeiras, quantitativas, enfim, que prevenir ele gera muito menos custo para prestadores de serviço, né, e principalmente para as pessoas que acabam não adoecendo e não sofrendo por isso, né. Dá trabalho e dá custo também prevenir, né, porque você fazer exame também é um custo emocional, você ir, eventualmente... Um custo financeiro, financeiro, você às vezes tem um plano, às vezes eventualmente tem taxas, ou se não tem, fazer, ou tirar uma consulta no consultório, ou no posto de saúde e deixar de trabalhar naquele dia, então tem toda uma questão financeira envolvida nisso também. Mas vale a pena, né? Por mais que sejam questões que a gente não esteja sentindo, eu não tenho dúvidas disso, né? Então, os dados, assim, nos dizem que as pessoas que fazem acompanhamento com algum médico que lhe acompanha ao longo do tempo, fazem menos procedimentos e menos exames invasivos, inclusive, né? Porque o colega, muitas vezes, que vê pontualmente, não tem muito a ideia do processo de adoecimento daquela pessoa, né? E às vezes ele não tem também, justamente, um tempo hábil para dizer, olha, eu vou acompanhar essa pessoa ao longo de muito tempo, então eu preciso descartar algo grave. Então essa pessoa muitas vezes é submetida a algum procedimento, muitas vezes necessário, se a gente tivesse não a foto, mas o filme dela, né? Então, gastos excessivos com relação à saúde pessoal ou para prestadores de serviço, riscos, né? Porque existe também uma morbidade associada a isso, se submeter a procedimentos que não são necessários também pode eventualmente trazer a riscos. Sim, como o doutor havia falado já, né? Alertado sobre isso. Alguns dados também de literatura dizem que a gente reduz significativamente, partindo de um acompanhamento ambulatorial, as internações, né, preveníveis, né, em atenção primária por doenças que são sensíveis à atenção primária, a gente chama. Então, se tem quando é uma pessoa interna, a gente tenta estudar o porquê que aquela pessoa internou. E aí a gente vê se essa condição de saúde que a pessoa teve, ela poderia ser evitada no ambiente de atenção primária, né? Vamos fazer uma analogia aqui, uma pessoa que teve um problema de saúde, teve um acidente automobilístico, né, que é uma causa, inclusive, muito grande e prevalente em pessoas de uma idade mais nova, jovem, né, a gente chama isso causas externas, que são, por exemplo, brigas, acidentes de carro, acidente de moto, enfim, que é o que essas pessoas não têm grandes doenças orgânicas, têm um corpo jovem, mas adoecem por essas questões, né? Eventualmente numa consulta, se a gente for pensar antes lá, bem antes daquele derradeiro evento, e com todos os seus custos, que essa foi a tua pergunta, e todos os custos embutidos nisso, se a gente tivesse um olhar para ver se essa pessoa estava num sofrimento psíquico, né? Eventualmente estava abusando álcool, né? Daqui a pouco, quando tu vê o fim dessa linha de tempo, é um acidente, né? Mas se a gente fosse ver lá atrás, enfim, se a gente às vezes tivesse tido um olhar, ou se essa pessoa tivesse se percebido em algum sofrimento, né?
isso poderia ser evitado. Perfeito. Né? A questão também do vínculo e esse acompanhamento, né, ele também melhora a adesão ao tratamento e ao controle dessas doenças crônicas e evitam que elas tenham custos adicionais, tanto que a pessoa pague quanto prestadoras de saúde. Então, uma pessoa, por exemplo, diabética, né, que a gente está falando em prevenção, então manter a diabetes dela controlada, sob controle, vai fazer evitar com que ela perca os olhos, né, a visão, perdão, né, perca, ou tenha uma dificuldade visual, que ela tenha diminuição de sensibilidade nos pés, que tenha problemas vasculares, que além da questão financeira, gera, obviamente, para a pessoa um sofrimento físico, né, muitas vezes irreversível. Irreversível. Né? Então, enfim. sem dúvida, prevenir vale a pena. Exato. E como fazer prevenção? Uhum. Quais dicas o doutor pode deixar para quem está nos ouvindo sobre prevenção? Puxa, eu acho que a primeira coisa é a gente dar-se conta de que é necessário, né? E isso muitas vezes parte de algo bem mais profundo, que é sobre a nossa autoestima, nosso autocuidado, né? Então, eu mereço ser cuidado, né? Isso é um merecimento. A gente muitas vezes vê provedores de saúde, homens assim, a gente sofre muitas vezes com uma coisa que se chama masculinidade tóxica, né? Que a gente tem que ser o provedor, que tu não pode adoecer, é fraqueza, né? Eu tenho que dar conta. E aí quando você vê as pessoas estão em farrapos, né? Ele se coloca numa situação de pau da barraca, mas se cai pau da barraca, cai a barraca inteira, né? Então, a primeira coisa é como fazer, é dar-se conta de que eu mereço, primeiro, né? As mulheres também, né? Então, tem culturalmente também essa questão muito do cuidar, de ser a provedora do cuidado da família, né? E se coloca muito em segundo lugar, né? E a gente entende, eu tenho 2 filhos, eu entendo também a loucura e a corrida que é o dia a dia, mas a gente também tem que entender que se a gente não estiver bem, eles vão padecer junto, né? Então, as mulheres... muitas vezes quando você vai ver, elas se cuidam em momentos que são para os outros. Por exemplo, quando ela está grávida, ela vai para fazer o pré-natal para o bebê, né? Então você fala, não, passou para não, eu fiz quando eu estava na gestação. Me alimento bem por causa do bebê. Faço atividade física por causa da... Exato, né? Sempre é para o outro, mas a gente também tem que entender o merecimento disso, né? Então, primeiro, dar-se conta. Como fazer? Primeiro, dar-se conta que precisa. Segundo, ter alguém com que você possa confiar, não necessariamente um médico de família, mas uma pessoa da sua confiança, um profissional, pode ser um colega também de outra especialidade que esteja aberto também para isso, né? Que consiga indicar adequadamente e assertivamente, porque também é deletério eu te pedir um monte de coisa que eu vou te criar um problema. Fala, puxa, mas a Aline trabalha na rádio, como é que ela vai fazer tanto exame, né? Então, assim, isso não é necessário. Então, por isso que dá trabalho. A gente tem que saber o que precisa, o que é pertinente, o que não é perda de tempo. Né? Então, acho que como fazer, ter alguém, ver a minha necessidade, ter alguém que possa me ajudar a fazer as escolhas do que eu preciso fazer, né? E aí, assim, ter as coisas mais de senso comum, de rastreamento, que são os exames de sangue pertinentes, a medida de pressão, ver a barriguinha como é que tá, ver peso, ver altura, cabe também nisso, então, os exames de rastreamento de câncer, de útero, de mama, de intestino, o homem, né, voltado ali à questão da saúde da próstata, a questão da saúde mental, né, é também importante reconhecer a necessidade de prevenção disso também, né, então, esses hábitos que eu tinha comentado anteriormente, né, que é exercício, sair com os amigos, tentar dormir de forma adequada, uma boa higiene do sono, né, são coisas bem importantes. Prevenir também é a gente ir em profissionais especializados em algumas áreas sem sentir nada. Por exemplo, dentista, né? Você não precisa sentir dor no dente para ir, né? Aliás, você vai para uma forma curativa, né? A mesma analogia como um médico. Então você vai para fazer uma profilaxia, uma prevenção, uma higienização, enfim, né? O oftalmologista, por exemplo, né? Muitas doenças oftalmológicas, como glaucoma, às vezes a pessoa não se percebe e tem uma doença que está ali lesionando. Verdade. Né? Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha em algum local que tenha muito ruído, né? Fazer uma audiometria. Então a gente está falando de prevenção. De prevenção e também de buscar médicos especialistas, né? Conforme a pertinência. Conforme a pertinência, tu vai precisar ir fazer uma consulta, um atendimento sem ter ainda algum problema estabelecido. Perfeito. Aqui também é muito comum as pessoas de pele muito clara, às vezes esperarem uma lesão de pele ficar maior para poder ir no dermatologista, né? Então, se vê uma feridinha, não está cicatrizando, né? A gente
precisa que a pessoa esteja atenta, né, sobre isso, porque nenhum serviço de saúde ou profissional vai estar atento, né? Eu sempre digo que a gente pode estar muito disposto, estar disponível para o cuidado com o outro, olhar ao outro, mas quem cuida, quem é especialista em si mesmo é a pessoa. Ela pode perceber quando aquela pintinha muda de lugar, né? Ou muda o tamanho, as cores dela. Então, enfim, né? Ela só tem que Observar-se. saber, né? Ela tem que ter acesso ao conhecimento e se observar. Se observar, se cuidar, né? Se cuidar e saber que merece esse cuidado. E merece. Eu acho que é isso, né? Muito bem. E doutor, hoje em dia é muito comum as pessoas virem com o diagnóstico feito já pelo Google? Tu sabe que é, mas eu sempre tento ver por um outro lado, sabe? Assim, porque que bom que as pessoas têm esse empoderamento e conseguem também ter acesso à informação, porque muito, né, da falta de adesão das pessoas é também não tem pessoas que gostam de explicar, né? Eu tenho um viés de ter sido professor e aí eu gosto muito de explicar as coisas, né? Então eu tenho aqui, como eu tenho mesmo, tenho uma televisão, eu sempre tento, dentro do possível, do nosso tempo disponível, explicar alguma coisa que a pessoa tem que entender, é o direito dela, né? Claro que quando a gente está falando aí de inteligência artificial, a gente às vezes também esbarra, tem todos os seus benefícios, né? Mas também tem os seus malefícios, porque acaba gerando uma ansiedade muito grande, né? E a pessoa sofre por muito com antecedência, né? Porque ali, esses dias eu falei para um paciente, a gente tinha um caso ali de difícil controle, né? Ele tinha uma questão neurológica ali com o filho, e aí ele é uma pessoa muito estudada também, e ele é de procurar, e é tudo da tecnologia, e ele falou, doutor, eu fui lá no chat GPT, e eu vi que meu filho, né, talvez isso, mas não quero ser ofensivo, então eu falei, não, olha assim, sabe, eu vou te dizer uma coisa, não é do meu dia a dia, talvez tu saiba dessa doença mais do que eu, inclusive, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai ver o que é mais pertinente, eu vou respeitar essa informação que tu me trouxe e vamos ver se isso é pertinente. E ele tinha razão, né? E fomos ver, e aí, claro, obviamente baseado, tem que dar esse balizamento, né, técnico também, e era o melhor, e o menino tá bem, né? Então, assim, não é de todo mal, não é, obviamente não substitui, né? E eu ainda brinquei com ele depois, ali, se ele estiver escutando ainda, um abraço grande para ele aí, gosto muito da família, o menino felizmente tá bem, mas eu ainda brinquei com ele, falei, olha, será que não foi o chat que nos ajudou? Ele falou, doutor, o chat não tem o afeto, ele não vai conhecer minha família, é só o que eu escrevo lá, então ele não vai saber. Eu falei, não, eu sei. É por aí mesmo o caminho. E nessa linha, doutor, existem aí novidades, novos estudos, novas tecnologias que o doutor acompanha e que vão surgir aí para facilitar a vida de vocês médicos, certamente, como também de nós pacientes, certamente, né? Claro. Para diagnóstico e tratamento, o que o doutor tem visto e ouvido? E nós pacientes também, tá, Aline? Porque para eu estar desse lado da mesa é bem fácil. Eu já estive em algumas vezes aqui, fazendo uma analogia com o consultório, né? Nós médicos também somos pacientes, né? Então, somos pessoas, na verdade, né? Sempre, todos. E, claro, certamente a gente tem muita inovação dentro da parte, mesmo da atenção primária. Temos inúmeras ferramentas que a gente pode usar dos gadgets desses, né, os wearables, né, que são os relógios que nos ajudam muito ao monitoramento, né, nós temos questionários que muitas vezes a gente instrumentaliza as pessoas a fazerem em casa, né, por exemplo, quando a gente quer fazer rastreamento sobre alteração do sono, existem aplicativos que a pessoa pode responder para entender algum distúrbio de apneia do sono, por exemplo, ou caracterizar uma cefaleia, né, um diário de cefaleia, pensando em tecnologias assim. A gente tem agora, por exemplo, os diabéticos, tem aqui os monitores 24 horas, né? Com acesso pelo telefone, né? Os aplicativos. Isso é um grande divisor de águas, né? Então isso tem ajudado muito no controle, inclusive de ferramentas que até então a gente também não tinha. Por exemplo, eu sou um consumidor também das tecnologias. Eu tenho implementado nas minhas consultas algumas ferramentas de registro automático, porque uma coisa que me incomodava profundamente é a gente ter
entre eu e você um computador na tua frente, né? Então muitas vezes você, putz, só um pouquinho que eu preciso escrever, aí você tá falando e a pessoa tá digitando, né? Preciso registrar a nossa conversa. Pois é, e aí eu falei, puxa, isso me incomoda. Acontece duas coisas. Primeiro, eu não dou atenção pra pessoa. Eu tô olhando pro computador, fica um terceiro elemento naquela consulta. E a outra é que a gente também, às vezes, não consegue fazer um registro adequado porque você tem que priorizar, ou eu escuto ou eu escrevo, né? Então, eu tenho usado agora algumas ferramentas de registro, obviamente a gente faz uma revisão após, mas eu consigo ter naquele tempo priorizado para olhar para a pessoa, né? Ter foco naquela pessoa e aí faz o trabalho de registro ali, né? Assim, é uma forma de automação, não fica gravado nada, mas é uma forma da gente fazer um registro, fica bom para o paciente, fica bom para mim, porque eu consigo rever essas informações depois. Perfeito. E eu consigo olhar para a pessoa, né? Porque uma das queixas mais importantes das pessoas, quando saem do consultório, muitas vezes não é assim sobre a questão técnica do médico, enfim, mas é o médico não me olhou, né? Ou não me examinou, né? Com o avanço tecnológico a gente muitas vezes nem bota a mão mais nos pacientes, o que é errado, né? Então, é verdade. Então a queixa maior é de vínculo, né? É de afeto, assim, né? Das pessoas se sentirem conectadas com alguém, né? E a gente se sente tão vulnerável quando a gente está num processo de adoecimento, né? Falo como médico também, né? Se a pessoa fez o movimento de ir buscar o atendimento médico, aí eu acho que ela já reconhece uma necessidade. Exatamente. Né? Então, uma vez que ela está na tua frente, o melhor que o doutor pode fazer é dar essa atenção, né? Eu já tive, né, inúmeras vezes já, com os filhos também, e eu mesmo também, em situações de necessidade ou cuidado de outra pessoa. E o que é pior pra gente ter como sensação é que você é só mais um. E aquela pessoa não se importou com você. É verdade. Né? Então, puxa, isso é tão né, eu ficava pensando, tomara que ele não pense que as queixas que eu tenho são fúteis, eu estou falando algo que não tem que ser valorizado, né? E doutor, ainda é comum hoje em dia as pessoas acharem que tem que sair da consulta do médico com uma receita? É comum. Não é assim, né? Não é sempre assim. Não é assim, ou com pedido de exame, né? Ou com pedido de exame. Né? E é um viés que todos temos, inclusive a gente médico, a gente fala, puxa, muitas vezes, claro, quando vem com retorno de exames, enfim, não tem necessidade, mas é comum, gera uma certa inquietude, né? Parece que não foi feito nada. Né? Isso aí. As palavras ficaram, não teve nada que nos dê um balizamento de dizer, tá escrito aqui, né? Então, enfim, é comum, mas, enfim, isso eu acho que é o vínculo nos traz. O vínculo que traz, né? Então, eu acho que o vínculo traz isso. Muitas vezes as pessoas vêm para consultar dizendo, doutor, eu vim só para dizer que eu tô bem, né? E que tô melhor, ou que tá tudo certo, eu só vim ver se eu preciso fazer alguma coisa, muitas vezes não precisa. Olha, realmente, seus exames foram há 6 meses, tudo certo. A gente sempre arruma um assunto para dizer. Né? Sim. Mas, importantíssimo. Legal. E para finalizar, então, a nossa conversa, doutor, por que as pessoas ou as famílias deveriam ter um médico para chamar de seu, um médico de referência? Pois é. Em resumo do que a gente conversou aqui. Eu acho que para ter um cuidado mais assertivo, né, para ter alguém que esteja aberto aos seus sofrimentos, independente do órgão afetado, né, ou se é que tem algum órgão afetado, enfim, né, para que tenha esse cuidado de alguém que realmente olhe ele, não no sentido de uma questão que tenha um começo, meio e fim, né, mas que tenha um cuidado ao longo do tempo, né. É necessário e é absolutamente essencial que a gente também tenha profissionais especializados em alguns órgãos específicos, né, mas quem é que está especializado nesta pessoa, né, quem é que se prontifica a se especializar na Aline, né, alguém que esteja aberto a isso, né, como eu falei aqui, dá trabalho isso, né, dá bastante tempo de cadeira e de conversa, mas ele é absolutamente necessário, né, os serviços de saúde do exterior, muitos deles foram desenhados baseado nisso, e as pessoas não têm nenhum desdém ou nenhuma desvalorização no sentido de eu tenho o meu médico de família, eu tenho meu GP, General Practice, ou tenho o meu Primary Care, que é o médico da atenção primária, isso não é desdém algum. Né? E isso não é não existe uma questão hierárquica com relação a isso, né? Esse modelo é comum em outros países. Muito comum, né? E acho que todo mundo deveria ter, porque merece esse cuidado, né? Mas eu acho que eu tenho uma visão enviesada sobre isso, que é a minha visão sobre isso, né? A sua visão sobre isso, pela tua experiência, né? E para ela, e é para falar dela que a gente está aqui hoje. Perfeito. Doutor, que coisa boa essa conversa. A gente passou, assim, um pouco sobre tudo, né? Acho que esclareceu muitas dúvidas. Né? Legal. Eu espero. Te agradeço muito por ter
tido a disponibilidade do teu tempo, porque a gente sabe que também não é fácil, né? Para você prazer vir aqui conversar com a gente. É um prazer. Obrigado, Aline. Espero que todos tenham um ótimo sábado, né? Que a gente tenha momentos felizes em família aí e que eu consiga esclarecer um pouquinho sobre meu trabalho, que eu acho tão importante assim para as pessoas, eu e de colegas também, todos que se prontificam, né, a trabalhar com essa especialidade, que é a pessoa no seu processo de vida. Verdade. Né? E eu vou reforçar aquela fala do senhor lá no início, que vocês são um GPS da saúde. É por aí. Eu gostei muito desse conceito, viu? Exatamente. Muito bem. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, a gente vai fazer mais uma pausa e na sequência a gente vai voltar ouvindo cases, ouvindo histórias de pessoas, de famílias que servem de exemplo e de inspiração, que fazem uso, né, da medicina da família e que podem ser aí um exemplo para a gente. Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Essa pausa é para lembrar dos nossos parceiros: Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc e Copelli. Intervalo e já voltamos. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos.
Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Você já sabe, mas vale lembrar que são nossos parceiros Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier e Copelli. Nova Imagem garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta pelo 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. SESC já iniciou os atendimentos na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado. Fernanda Beauty Clinic. Você sabia que a partir dos 25 anos nós perdemos colágeno? A Fernanda Beauty Clinic estimula a produção natural, com ciência, tecnologia e respeito ao seu corpo. E Sunday Village Care, apartamentos para investimento a partir de 350 mil com valorização de 20%, retorno superior ao aluguel tradicional. Olá, Aline. Hoje eu estou aqui com a Daiane dos Santos, paciente do Dr. Juliano Moreira, especialista em médico da família. A Daiane, ela se consulta há 8 anos com o profissional e, além dela, os filhos e o namorado também fazem o acompanhamento. Daiane, como você conheceu a especialidade médico da família? Eu conheci a especialidade através da Unimed, né? Eu trabalhava na época lá, então, antes de conhecer ali, eu acabava indo em vários especialistas. Depois que eu conheci, então, a especialidade médico de família, eu acabei fazendo esse acompanhamento contínuo. Sim. E como que tu percebeu que esse atendimento se diferencia dos demais profissionais, por exemplo, do clínico geral que as pessoas costumam confundir? O clínico, ele vai tratar aquele teu sintoma pontual. E o médico de família, até depois eu acabei compreendendo ali, o médico de família, ele vai ter um cuidado integral contigo. Então, ele vai entender, ele vai ter todo o teu contexto familiar, social, então ele vai conseguir te auxiliar com orientações, não vai ser só com aquela queixa pontual, ele vai conseguir te encaminhar, né, se caso ter necessidade de encaminhar para um especialista, mas muitas vezes é ele quem consegue fazer esse atendimento. Sim, tu não precisa aprofundar, mas tem alguma experiência de que tu foi em um clínico geral e talvez ele não tenha conseguido, não precisa ser contigo, mas com algum outro integrante, que ele talvez não tenha conseguido chegar naquele que era o problema de saúde, mas o médico da família, estudando todo o contexto, conseguiu? Eu tenho várias experiências, tá? Então fazem 8 anos que eu sou acompanhada pelo médico de família, como tu comentou ali, então ele é eu, meus filhos, meu namorado, meu enteado, a família, o pai dos meus filhos com a esposa e tudo mais. Então ele sabe toda a nossa história, né, o nosso histórico familiar. E a experiência que eu tive, tem várias, mas assim, a que até não faz muito tempo, eu tive um problema no meu ouvido esquerdo, lá em casa é a família da ZIT, né, então ele já me acompanhava há mais tempo, e chegou um momento que foi necessário, então, encaminhar pro especialista, no caso, pro otorrino. Então,
Só que eu já fui com o encaminhamento pronto, então ele já conversou com o otorrino, já é diferente tu chegar lá e contar toda a tua história. Então eu já fui com o encaminhamento, ele já tinha explicado pro médico quais foram os tratamentos que eu havia feito, e nisso então eu cheguei lá, o médico só pediu a tomografia. Com o resultado ali, já deu para identificar que tinha alguma questão mais séria, e até eu fiz um tratamento com o otorrino, e nem o otorrino conseguiu me auxiliar, então me encaminharam para um médico em Porto Alegre, que é o professor que eles falam, então, chegando lá, o professor vendo todo o meu histórico ali, né, com o acompanhamento que eu tive, ele disse, pelo resultado do teu exame, você teria que fazer uma cirurgia, porque daí foi descoberto uma deficiência não, uma má formação no meu ouvido, mas ele disse, pelo acompanhamento, pelo excelente acompanhamento que tu teve, que foi contínuo, realmente foi contínuo, tanto o doutor Juliano quanto o otorrino ali que me atendeu, os dois conversando sempre, então era diariamente, às vezes assim, para resolver a minha situação, eu não precisei fazer a cirurgia. Então eles conseguiram me auxiliar muito, assim, teve esse atendimento, assim, integral mesmo. Então a gente pode dizer que se tu não tivesse acompanhamento do médico da família e tivesse ido somente no especialista, tu seria feito uma cirurgia. Poderia correr o risco também de perder a audição. Eu fiz vários testes ali e tudo mais. E o médico falou, olha, como, né, os testes estão ok, tu não vai ser necessária a cirurgia. Pelo resultado, pelo laudo da toma, a gente indicaria, né, então a cirurgia, mas também na cirurgia eu correria o risco de perder a audição. Como a audição estava boa, mas devido ao acompanhamento que eu tive. Meu Deus. Então é bem importante, saúde é muito importante, às vezes, assim, tu acaba, né, com a falta de orientação, tu acaba buscando vários especialistas e tu não tem esse entendimento, né, que às vezes um sintoma que tu nem tá prestando atenção ali é o que tá te causando, então, todo esse problema, né. Sim. Então, em poucas palavras, assim, como que tu define a importância do médico da família, não só pra ti, mas como ele tá com toda a tua família, literalmente? Eu indico muito, tá, o médico de família depois que eu tive conhecimento, porque antes de chegar no médico de família, como eu vou explicar, assim, eu me sentia perdida, então eu acabava buscando, por uma dor, por um sintoma, eu acabava buscando vários especialistas diferentes. Então, quando eu me dei por conta, eu estava com 5 médicos, né, e acabava se tornando cansativo também em questão de agenda, quando era a primeira consulta eu tinha que informar todo, né, contar a minha história, é necessário, o médico precisa saber, mas é um pouco cansativo, então não era um atendimento contínuo. Então eu busquei mais o médico de família por isso, por ter um atendimento integral, por ter um atendimento contínuo. Então eu sempre indico para as pessoas, porque ele conhece a tua história, ele não te vê só como um sintoma, ele te vê como uma pessoa. Então ele vai conversar contigo para entender sobre o teu trabalho, sobre a tua família, às vezes parece um interrogatório, assim, mas é necessário. Então, como eu sempre digo, ele te vê como uma pessoa ali, ele sabe dos teus problemas também, então é um médico de confiança. Quando eu digo assim, que literalmente ele atende toda a família, porque ele sabe todo o histórico da minha família, então quando a gente tem alguma situação de saúde, a gente faz a busca, a gente conversa com ele, e se ele não consegue, né, tratar ali, não é que muitas vezes realmente precisa de um outro especialista ali, que foi o que aconteceu no meu caso, tipo, eu sempre tive o acompanhamento, mas pelo ótimo acompanhamento que eu tive com ele, chegou naquele momento que deu, Daiane, eu posso ir até aqui, agora tem que ir mais, né, pro que é específico ali, o otorrino. Chegamos no limite. Chegamos no limite, mas eu já cheguei lá pronta, né, então tive outras situações também de cirurgias que eu havia feito, então ele fazia um acompanhamento muito próximo. Então, eu indico para todos, é importante tu ter um médico de família, ele cuida desde o adolescente, que foi o que aconteceu com meus filhos. E tu costuma procurar ele mesmo sem ter algum sintoma, alguma queixa, ou tu costuma procurar mais pontual, assim, tipo... Ele lembra também do check-up, né, então eu faço os check-up ali, mas geralmente acabo não com tanta frequência, assim, mais, os guris cresceram também, então é mais quando tem febre contínua, assim, que tem a necessidade de um antibiótico, muitas vezes, assim, mas teve outras situações, como eu disse, foram 8 anos e ele consegue trazer coisas, assim, que às vezes tu nem tá prestando atenção e ele vai ligando, assim, nossa, sabe, então tem esse tempo, por ter esse acompanhamento contínuo, ele consegue trazer muitas coisas que tu não vê. E é bem importante, sempre tinha alguma coisa ali, então é bem bacana mesmo, quando eu digo de atendimento contínuo e, né,
com o médico de família para entender como é importante ele ter esse conhecimento do todo, né? Então tá bom. Aline, essa é a Daiane, paciente do Dr. Juliano, e ela deu o relato sobre o atendimento dela e da família. Obrigado, Daiane. Obrigada. Olá, Aline. Hoje eu tô aqui com o Fábio Loreto, também paciente do Dr. Juliano, e ele vai me contar um pouco sobre a relação dele com o atendimento do médico da família. Então, Fábio, me conta o que te levou a procurar um médico da família. Tu sabe, isso, Paulo, que a gente estava muito na busca, assim, de alguém que eu precisava ter alguém que também conseguisse olhar para um todo, né? Eu conheci um pouco da atenção primária à saúde, quando eu compreendi sobre a atenção primária à saúde, eu gostei muito dessa ótica de que ter alguém que te conhece como um todo e que saiba te encaminhar para especialidades quando necessário. Ou, melhor, que sabe te encaminhar para a melhor especialidade no momento que tu mais precisa, né? Porque essa questão toda também dele conseguir entender não só da parte biológica, digamos assim, mas também conhecer muito da parte mental também do que a gente precisa, né? Então, esse olhar integral do ser humano, né? E além disso, né, cara, falando um pouco do Dr. Juliano, assim, é um cara super acessível, um cara de muito bom grado também, bom trato, então a gente consegue se relacionar muito bem com ele. Então ele faz esse trabalho de uma forma maravilhosa, assim. Então me encontrei bastante com ele quando a gente foi fazer esse processo de construção de saúde. Sim, e conforme tu comentou comigo anteriormente, além de ti, os outros integrantes da tua família também vão. O que tu observa que muda, assim, quando um profissional consegue atender toda a tua família e quando há atendimentos individualizados? É muito interessante porque tanto os atendimentos individualizados, a gente reserva o que cada um de nós precisa para estar conversando, um atendimento individual, mas a gente brinca que a consulta acaba virando a consulta da família, né? Porque tu entra dentro do consultório e ele começa já a questionar. Como é que tá a Laura, minha filha? Como é que tá o Felipe, o meu filho, né? Como é que tá a Nina, minha esposa? Inclusive, ele pergunta do meu sogro, porque vai meu sogro, vai a família toda nele. Então, ele acaba sempre fazendo essa consulta e a gente acaba conversando sobre a família. Então ele, inclusive, consegue olhar do tipo assim, cara, olha só, tua filha tá provavelmente assim porque a família também pode ser que tá num processo de, sei lá, gripe, né? Então exatamente sim, olha só, provavelmente ela tá tendo a gripe agora que teve na semana passada. Então ele consegue ter esse olhar integral da família como um todo, né? Então isso é muito legal e muito importante pra gente também. Então tu considera que facilita bastante tratamentos de saúde? Para nós tem facilitado muito, né? Porque ele atende desde a parte nossa, né? Que somos adultos, até o nosso filho, que é adolescente, e a nossa filha, que é criança, né? Então ele consegue ter esse olhar realmente integral, e inclusive olhando para a Laurinha, né? A Laurinha já vai fazer, eu acho que deve ir com ele desde os seus 3 anos, por aí. Então já vem aí no acompanhamento, acho de uns 3 anos, né? A gente brinca que ela diz ainda, é o meu médico. Ah, querida. Então, houve alguma situação em que esse acompanhamento evitou problemas de saúde mais sérios, assim, que com essa análise que ele faz do teu histórico, da comparação com o que tu tá sentindo agora, com o que o teu sogro sentiu antes, conseguiu fazer um diagnóstico, assim? Ele já acompanha nós há bastante tempo, a gente teve uma situação recente agora, né? O meu filho teve um problema de saúde recente, né? E nessa situação foi muito interessante que foi no final de semana. E no caso do Dr. Juliano, a gente mandou um WhatsApp pra ele no final de semana e nos chamou bastante atenção, porque ele foi um cara que disse assim, cara, vem aqui em casa que eu vou dar um jeito pra vocês, né? E era um caso agudo, né? E a gente não queria ter que levar ele no pronto atendimento, porque a gente sabia a conduta que ia ter lá no pronto atendimento, né? E a conduta do pronto atendimento é a conduta que sempre é feita, e é o que ele disse pra nós, cara, eu vou fazer a mesma coisa que ia ser feita no pronto atendimento, mas a gente vai conseguir fazer em casa, né? Então, pra nós, a gente sabe que hoje, né, pronto atendimento acaba sendo não um problema, porque ele consegue salvar muitas vidas, a gente sabe disso, mas a gente tem uma fila hoje nos prontos atendimentos, né? Principalmente quando a gente olha aqui o nosso hospital aqui de Lajeado, né? A demanda é bem alta. Exatamente. E aí agora que a gente tá nessa fase de muitas viroses, como o Felipe e outras coisas, a gente conseguiu evitar que o Felipe fosse se expor a essa virose. Então a gente conseguiu manejar isso em casa com o auxílio dele no final de semana, né? Pra nós fez toda a diferença realmente, sabe? Então dá pra considerar que, além de um médico, ele se torna um integrante e um amigo da família. Muito. Então, assim, que a comunicação é bem fácil e... Sim, pra nós, assim, falando especificamente do Dr. Juliano, realmente, pra nós ele virou um amigo da família, como tu falaste mesmo agora, né? Então, assim, de perguntar tudo, inclusive da gente conversar e ele falar um pouco conhecemos os filhos dele também, né? Então, é realmente isso, a gente acaba criando essa comunidade de saúde, realmente. Então, você recomenda esse modelo para outras pessoas? Recomendo. Recomendo porque é um modelo que faz com que a gente consiga ter, de novo, vou citar o que eu falei no início, esse olhar integral. Né? Então, para mim, esse olhar integral faz todo um diferencial, né?
Inclusive, eu tenho amigos que hoje vão no Dr. Juliano por indicação minha, assim, né? E todos que vão falam basicamente a mesma coisa, né? Começa indo quando a gente vê a família toda do cara lá junto com o Dr. Juliano também, né? Então tá bom, muito obrigado, Fábio. Obrigado, Aline. Obrigado, pessoal. Olá, Aline. Hoje eu estou aqui com a doutora Giovana Bianchetti, nutricionista, colega de profissão e também paciente do Dr. Juliano. Giovana, como que você e o Dr. Juliano se encontraram? Eu conheci o Dr. Juliano quando eu trabalhei na Unimed com ele. Então, o olhar atento que ele tinha aos pacientes acabou nos aproximando. Nós passamos a ver o paciente e entender o paciente como o núcleo do centro de atendimento. E nos momentos que dava uma brechinha, nós nos encontrávamos para conversar sobre o paciente ou os pacientes que nós tínhamos em comum e entendendo qual a melhor estratégia, tanto nutricional quanto clínica, uma aliando a outra, para que esse paciente tivesse o melhor resultado possível. E tu consegue me dar algum exemplo de um atendimento onde foi essencial essa troca entre vocês? Sim, nós tínhamos pacientes em comum, como o Dr. Juliano atende, ele é um médico da família, então ele atende em todas as fases da vida, inclusive tem uma abrangência maior, né, atende a mãe, a filha, o avô. Teve uma situação em que nós atendemos um paciente que tinha um transtorno alimentar bem importante. Então, o nutricionista, nós precisamos do diagnóstico clínico do médico. E quando ele me passou o diagnóstico da paciente, que era um transtorno alimentar bem importante, eu consegui focar as minhas estratégias nutricionais de uma forma muito mais específica e muito mais eficaz, eu diria, no tratamento daquela paciente. E era uma questão, assim, relacionada à própria sobrevivência, eu diria. Exato. Sim. E, obviamente, né, que quando tem um paciente nesse grau, acaba refletindo, respingando para toda a família. Então, era uma adolescente com um transtorno alimentar bem importante, com um quadro clínico psiquiátrico, eu diria também, e que teve um desfecho bem feliz, felizmente. E a gente pode, então, relacionar esse desfecho ao complemento das duas... Com certeza. Das duas formações. Essa interação, esse serviço que eu diria que é multidisciplinar. Certo. E além de profissional, você também se consulta com o médico da família? Sim. Sim. Inclusive com o Dr. Juliano, ele é o meu médico, né? Eu me consulto com ele, os meus pais consultam com ele, o meu marido também, o meu irmão e a minha cunhada também. Pode falar. Eu posso dizer por quê? Pode, claro, com certeza. Porque eu escolhi o Juliano, ou porque eu escolhi o médico da família? Porque exatamente ele abrange várias fases da vida, ele tem um olhar muito mais aprofundado do contexto, né? Não é simplesmente ir no médico, eu estou com uma dor de cabeça, tá? Então vamos pedir uma tomografia da sua cabeça, por exemplo. Não, ele entende, ele busca o contexto. E eu acredito que o Dr. Juliano, ele tenha essa característica, esse interesse genuíno pelo paciente. Então ele vai entender um todo, como é a vida, como é a rotina, e é por isso que eu busquei ele, né? Por esse contexto mais amplo e ao mesmo tempo muito mais preciso, eu diria. Então, você considera que esse atendimento, que ele faz todo um estudo da tua família, um estudo específico sobre você, a parte mais valiosa, então? Com certeza. O que diferencia ele por exemplo, do profissional específico em uma única área? Sim, exatamente isso. Até porque ao avaliar esse contexto familiar num todo, e justamente por ser um médico da família e muitas vezes atender outros familiares, ele consegue ter uma visão mais ampla de como é aquele contexto todo familiar. Até porque nós temos, né, todos nós temos uma questão genética. Sim. Então é um olhar mais aprofundado, muito mais eficaz, eu diria, e extremamente genuíno e cuidadoso. Então você recomenda? Com certeza. Recomendo sempre. Indico para os meus pacientes, inclusive. Sim. Então tá bom. Obrigado, Giovana. Imagina, foi um eu que prazer conversar agradeço. contigo. Obrigado, Aline. Obrigada, Aline. Muito obrigada, Paulo.